Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre Penny, que é a nova série teen da Senhora Prime Video, uma série que eu já vou adiantar que ela me surpreendeu bastante. Eu particularmente não tinha nenhuma expectativa, foi uma série que eu fui assistir por assistir e pra falar a verdade eu achei que eu não ia gostar. Então hoje eu resolvi vir aqui falar um pouquinho mais sobre a série pra vocês, apresentar a história, falar sobre alguns personagens, falar sobre coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei. Preparados? Então bora conhecer uma série nova, teen maravilhosa, que eu sei que vocês gostam bastante. Vamos lá! A história da série se passa em uma pequena cidade do Texas, aquele tipo de história que a gente já conhece muito bem em inúmeras outras séries, onde os personagens vivem em uma cidadezinha pequena, todo mundo se conhece, todo mundo sabe o nome de todo mundo, enquanto alguns já se acomodaram, estão vivendo aí nessa zona de conforto, até que gostam de viver nessa cidade. Outros jovens querem ter uma grana, quer fazer faculdade, quer sair da cidade, conhecer novas pessoas, novas cidades, novos horizontes, enfim. Mas o grande foco da série mesmo é um jogo chamado Panic. É um jogo cheio de desafios que acontece todo verão e o grande vencedor vai levar uma boa grana pra casa, se conseguir terminar o jogo vivo, né? Nós já começamos a série descobrindo que dois adolescentes morreram enquanto jogavam, então agora o prêmio é muito maior, pois o jogo vai se tornando cada vez mais perigoso. Os personagens, basicamente, eles têm que enfrentar os seus maiores medos e eles não podem entrar em pânico ou eles podem perder o jogo. Os personagens, eles não jogam por jogar, porque acham divertido jogar. Alguns até que sim, mas eu gostei que a série colocou aí essa motivação do dinheiro. Então a gente sabe que alguns personagens, tipo a nossa protagonista Heather, ela se vê ali sem saída, ela acha que ganhar esse jogo é a sua única chance de ter uma vida melhor, tanto para ela como para sua irmã mais nova também. A Heather, ela vive em um trailer com a sua mãe e com a sua irmã mais nova. A mãe dela é uma escrota que roubou o dinheiro dela. Gente, isso nem é um spoiler assim gigantesco, tá? Mas a mãe dela vive pedindo dinheiro pra ela, vive bebendo, é aquele tipo de mãe de série que a gente já conhece, que fica com esses caras que não valem nada, que maltrata da filha dela e ela continua saindo com esses caras. Isso, assim, ai, me dá nos nervos. A Heather é uma personagem que ela quer muito sair dessa cidade e eu digo que ela possivelmente é a personagem que tem a maior motivação pra poder jogar esse jogo, então eu compreendi muito o lado da personagem. A Heather é uma personagem muito complexa que eu particularmente gostei bastante. Eu vi que muitas pessoas não gostaram dela e eu fiquei um pouquinho chocada, porque pra mim a Heather é com certeza a melhor personagem dessa série ao lado do Ray, que eu já falo sobre ele pra vocês. Todo mundo ficava duvidando dela o tempo inteiro, sobre qualquer coisa. Ela falava que queria fazer contabilidade e ela não tinha pessoas que apoiavam ela, nem mesmo os amigos que fingiam ali às vezes que estavam apoiando e podia até apoiar, mas na minha opinião a Heather só tem amigo bosta, que não apoiava ela não e falava umas coisas que eu não curtia. Então a Heather era uma pessoa que ela era muito sozinha, se você parar pra pensar. Só que pra mim ela é um exemplo de força, porque ela não abaixava a cabeça de jeito nenhum. Ela perdia o emprego, não tem problema, ela procurava outro, ela trabalhava com o que tivesse que trabalhar pra poder ter um futuro melhor, pra poder cuidar da irmã dela. E era muito bonitinho também ver o cuidado que ela tinha com a irmã, cuidado que nem mesmo a própria mãe tinha. Ela é muito esforçada, ela vai atrás do que quer, ela enfrenta seus medos, né, do decorrer da primeira temporada, ela tem um crescimento maravilhoso, então eu de verdade fiquei bem chocada com as pessoas não gostando dela. De contrapartida, eu não curti a melhor amiga dela, a Nath. Eu acho que ela é muito falsa e ai, sei lá, ela fez muita coisa no decorrer dessa série que eu não curti. Eu acho que a personagem era extremamente forçada em vários momentos. Logo no começo eu já não fui muito com a cara dela, eu desconfiava dela o tempo todo. No final a série até tenta mostrar qual que foi a motivação dela de fazer tudo que ela fez, mas não conseguiu me convencer. Eu acho que ela poderia ter feito muitas coisas diferentes, sabe? Na verdade, pra mim, esse foi um dos problemas, porque a Nath sempre foi uma personagem muito misteriosa
misteriosa, na minha opinião. Então a série acabou mostrando a motivação dela de uma forma muito superficial. A gente não entendia muito bem o que ela queria com determinadas coisas. E aí no final eu achei bem mais ou menos toda a explicação que eles tentaram dar, sabe? Então eu tenho aí uma esperança que se a série tiver uma segunda temporada, que eu espero do fundo do meu coração que tenha, que eles consigam aí trabalhar melhor na personagem e quem sabe eu comece a gostar dela. Mas o Ray, gente, foi um personagem que ele acabou me surpreendendo bastante, porque ali nos primeiros episódios eu odiava esse homem com todas as minhas forças. Só que o Ray, ele acabou se tornando um tipo de personagem que eu gosto e muito. Aqueles personagens que a gente acha que ele vai ser um escroto, que ele é ridículo, que ele só faz merda, mas é um tipo de personagem que tem uma grande evolução, e eu acho que a série conseguiu trabalhar isso muito bem, conseguiu trabalhar melhor a história dele, muito melhor do que a história da Nath, por exemplo, e olha que eu acredito que ele tenha aparecido menos que ela, só que conforme ele ia conversando com as pessoas, e aí a gente ia conhecendo melhor sobre os medos dele, sobre a vida dele, conforme ele foi se aproximando cada vez mais da Heather, a gente vai entendendo melhor as inseguranças do personagem e por que ele faz determinadas coisas. Então eu adoro esse tipo de personagem complexo, que tem um passado conturbado, e aí a gente vai se apegando cada vez mais. Então eu acho que é por isso que eu gostei tanto da Heather e do Ray, justamente por serem dois personagens que têm a história mais comovente, talvez, ou a história mais complexa. Eu acho... não sei, eu acho que a história acabou mostrando um pouquinho mais sobre eles. Eles têm a vida muito difícil, acabam se completando e eles são maravilhosos. Na verdade, eu parei pra pensar que eles são, eu acredito que os únicos personagens que eu de fato gostei muito. Alguns personagens eu até levo, eu até gosto, mas eles são os mais. Penny, que é uma série que tem 1 milhão de clichês. Eu particularmente não me surpreendi com muita coisa que aconteceu na série, nem na revelação final, que talvez deveria ser uma coisa uou, e nossa, não acredito que essa pessoa fez isso, mas na verdade eu já esperava que isso ia acontecer. Eu acho que no terceiro ou quarto episódio eu já decifrei quem era o quê e quem era vilão, quem que não era. Mas é muito louco isso, gente, porque parece ser uma coisa negativa, né? Só que mesmo assim a série me prendeu, a história me prendeu, eu gostei bastante. Tipo, no primeiro episódio da série eu já sabia o que ia acontecer no final do episódio. Só que mesmo assim a cena final, né, desse primeiro episódio, eu fiquei chocada. Talvez não seja chocada a palavra, mas eu fiquei aflita, fiquei ansiosa, com aquela dorzinha de barriga, sabe? Querendo saber o que vai acontecer, mesmo já imaginando o que ia acontecer. É muito louco o quanto essa série conseguiu me prender, mesmo eu decifrando praticamente tudo. Penny, que é uma série que ela vai criando forma aos poucos. Eu particularmente gostei mais ali do quarto episódio pra frente. Na verdade, desde o primeiro episódio eu curti, mas eu acho que ela me prendeu mesmo do 4 pra frente. Vai entrando um mistério em cima do outro, vai chegando um momento que você sente que existe um jogo dentro do próprio jogo da história da série. A gente acaba descobrindo, né, que existem os juízes, que são as pessoas responsáveis por organizar o jogo. Então, no decorrer da história aí, a gente fica tentando descobrir quem são essas pessoas. Mas em paralelo com o jogo, nós temos também uma investigação policial. Então, por isso que o jogo tá mais difícil, porque a polícia tá no pé deles. Só que, mano, os policiais, eles são burros para um senhor cacete. Eu ficava irritada com a burrice deles. Em alguns momentos, eu confesso que eu queria que eles continuassem burros pra ver até onde o jogo iria, né? Só que às vezes eu ficava, gente, pelo amor de Deus, acorda pra vida, o negócio tá embaixo do seu nariz. Principalmente ali nos primeiros episódios, que tinha uma galera assistindo o jogo, porque não tinha só os competidores ali, não. Tinha uma porrada de adolescente bebendo e assistindo como se estivesse em uma festa. Os caras, às vezes, falavam em uma porcaria de um megafone, e os policiais, sei lá, não recebiam nem nada. Sei lá, eu até entendo a história da série, e tem toda uma explicação por trás, assim, que eu acredito, mas, pô,
policial burro do cacete, hein? Outra coisa que eu não curti muito e foi o que mais me incomodou na história é que alguns personagens, eles são extremamente sem graça, sem sal, faltou ali um bom temperinho. Principalmente o Dodge, que eu achei ele um personagem insuportável, chato pra cacete. E o Bishop também, ele foi um personagem chato, insuportável e foi o único personagem que eu tinha vontade de pular as cenas que ele tava falando, porque ele de fato é muito chato. Eu não quero ofender nenhum ator, longe de mim, não tô falando que eles atuam mal, mas eu sentia que alguns deles, né, principalmente esses dois que eu estou falando, parecia que eles não se encaixavam tanto assim na história, parecia que eles não tinham química com o restante do elenco, então isso foi me incomodando. Eles são esquisitos, são personagens que eu de fato não achei interessante nem um pouco. O Dodge, logo no primeiro episódio, eu tinha plena certeza que ele seria o meu personagem preferido, porque ele tinha esse ar misterioso, ele tinha um jeitinho que eu achei que ele seria interessante, mas conforme ele foi tendo mais interação com outros personagens, eu fui achando ele extremamente sem graça. Ele é um cara chato, eu sei que ele é solitário, ele teve um passado difícil, ele teve um passado complicado, mas a Nath ficava forçando um relacionamento com ele o tempo todo, eu ficava com vergonha alheia das coisas que ela fazia, dela em cima dele o tempo todo. Também entendo a motivação dela, mas mesmo assim foi ficando muito chato, e ele é chato e ponto final, assim como o Bishop, ele tinha um negócio, ai gente, ele é chato pra cacete, sabe, ele é aquele tipo de menino certinho e parecia que ele não falava a verdade em algumas coisas, e ele tentava exigir algumas coisas da Heather. Então na verdade eu não gostava tanto das atitudes da Nath e do Bishop com a Heather, porque ela é meu chuchuzinho, eu gosto muito dela, e como eu disse já nesse vídeo, ela tinha amigos bosta, que são os dois, né, os dois eram os melhores amigos dela, e eu não curtia a forma que eles falavam e agiam com ela. Então se você gostou dos personagens, tudo bem, me desculpa, mas eu não gostei. Mas de contrapartida, o casal principal, meu amigo, tem química pra dar e vender, pelo menos na minha opinião, eu gostei muito, eu já tinha muito tempo que um casal não mexia tanto comigo a ponto de eu querer ver cenas deles o tempo todo. Eu adoro relações que vão desenvolvendo, que vão evoluindo no decorrer da história, sabe? Não é aquela coisa de contos de fada que é legal às vezes, mas é legal ter essa história mais complexa, que dá aquela dorzinha de barriga de você ficar pensando se o personagem vai se apaixonar pela menina, se ela vai se apaixonar por ele, se vai dar treta, se não vai dar treta. Eu adorei. Eu acho que em uma possível segunda temporada eles vão conseguir trabalhar ainda mais essa história, pelo menos eu espero. Enfim, gente, resumindo esse vídeo, Penny que é a melhor série do mundo? Não. Mas também não é uma série horrível, uma série péssima. Ai, gente, tem muito mais série ruim por aí, tá? É uma série que a história te prende, é uma série com a história boa assim, é uma série que tem muito potencial. Penny que me prendeu de um jeito, mas de um jeito que... assim, eu não consigo lembrar da última série que conseguiu fazer isso comigo. Sabe aquela coisa de você começar a assistir uma série e falar, ah, é só mais um episódio, e quando você vai ver, já assistiu toda a temporada da série? Pois é, não existe mais isso pra mim, na real. A série pode estar boa ou pode estar ruim, meu filho. Eu tenho já quase 27 anos. Quando dá hora de dormir, eu durmo e ponto final. Eu não fico ali, né, mesmo com sono, assistindo tudo. Só que com Panic, eu fiz isso, gente. Eu ficava nessa de só mais um, ah, vou ver só mais o comecinho do outro episódio pra ver a solução do que aconteceu no final do episódio passado. Eu não sosseguei enquanto eu não terminei a primeira temporada, e eu juro pra vocês que eu fiquei surpresa quando eu olhei na minha janela e tava tudo claro. Eu comecei a assistir assim de madrugada, né, de noite, que eu peguei mesmo pra assistir, e quando eu fui ver era 8 horas da manhã e eu fiquei assustada, tipo, meu Deus, eu preciso dormir, né? Tenho sim as minhas ressalvas, como vocês viram aí no decorrer do vídeo, mas nada que atrapalhasse a minha experiência com a série, fazendo ela ser horrível pra mim. Não, pelo contrário. Então, vamos se dizer que de 10, a minha nota seria um 8. Não, 9. 9,5.
Se você ficou com interesse em assistir, tem disponível no catálogo da Prime Video, tá? Meu conselho é que você não vá com muita sede ao pote, se baseando apenas no trailer. Tenta colocar em mente aí tudo isso que eu falei pra vocês no decorrer do vídeo, que eu tenho certeza que vocês terão uma boa experiência, ou talvez não, né? Tudo bem, a série que eu gosto, você pode não gostar e vida que segue, cada um tem um gosto, isso é muito relativo, então relaxa. Mas eu vou ficando por aqui, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto que me ajuda aí muito, tá? E não esquece de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, assistam Panic, por favor.